pessoas comuns deixam pegadas. As especiais deixam palavras. Maris Esther Souza é especial. Além de deixá-las, ela as espalha pelo seu caminho. Eu hoje não tinha nada, mas dei o melhor de mim para alguém. Queria poder lhe dar mais. Não lhe dei conselhos, lhe dei palavras. Tudo em minha vida é história. Assim, tem muita coisa que eu já passei, que eu passo, assim, de alegrias, de conquista. Ir para a academia, me tornar presidente da Casa do Poeta, do escritor de Ribeirão Preto hoje, não foi uma coisa assim, eu sempre fiz as coisas por amor. Sentimentos bons nunca faltaram na vida da professora Maris Esther, em especial, o amor. João Vitor, estudante do ensino médio, é um dos mais novos inspirados pela professora. E você conheceu a professora Maris quando? Ela foi se apresentar nas salas e no primeiro dia ela falou do projeto que tinha voluntário e tudo. E eu queria me ocupar de tarde. E eu sempre gostei de fazer trabalhos manuais, essas coisas. E aqui é basicamente o que eu faço, né? Que são os murais, essas coisas. Aí eu vim naquela tarde, nós já fomos criando uma amizade e tô até hoje, não falta um dia. Gosta do que faz? Amo. O que ela te inspira? Pela história dela, pelo passado dela, foi sofrido. Apesar de eu ter 16 anos só, eu já passei muita coisa também. E acho que ela me motiva a não desistir. Desistir nunca, apesar de todas as pedras no longo caminho que a trouxe até aqui. Foram anos difíceis, porque eu perdi meu pai aos 4 anos, né? Minha mãe casou novamente. Foi uma infância assim, eu era muito apaixonada pelo meu pai, então minha mãe disse que eu fui a que deu mais trabalho. Depois logo nós éramos em 5 irmãos de pai e mãe, né? Meu pai era viúvo, quando casou com minha mãe já tinha 4 filhos, então vieram nós 5. Na verdade vieram 4 do meu pai, minha mãe perdeu 1, né? Depois vieram mais 5. O meu pai faleceu. 4 anos depois minha mãe casou novamente e vieram 7 irmãos. Quando eu falo aqui para os alunos, eu conto às vezes das sacas de feijão e saco de arroz, que na minha casa não era de quilo, né? Era de saca, né? Que era muita gente. As minhas irmãs mais velhas já eram casadas. Então assim, foi uma infância assim, no começo nós sofremos muito, né? Mas pegamos amor nos nossos irmãos também, que veio 7 irmãos que vieram para a família. Aos 14 anos eu trabalhava numa casa de família com a dona Ana Maria Ferlin, ali na Barão, entre a Rui Barbosa e Campos Sales. E eu sempre costumo dizer isso, eu conto para meus alunos, e hoje ela fala que ela nunca soube que teve tanta importância na minha vida, mas eu acho que eu só percebo agora. Porque a Ana Maria Ferlin, ela me chamava, teve um momento na vida, no último ano do fundamental, que aquele ano dei muito trabalho, eu nunca dei trabalho na escola, mas aquele ano, e as professoras foram conversar com ela, porque eu trabalhava na casa dela, e ela falou, essas minhas filhas me dão trabalho, e sabe, essas minhas filhas ficou na minha vida. Na busca do interior, encontrei a dor. Ao lado da dor, o amor. Ao lado do amor, a alegria. Ao lado da alegria momentânea, o medo. Ao lado do medo, uma fase confusa. Uma fase atrás da outra, e quase tudo pode ser percebido em seu primeiro livro. Eu tinha uma patroa na rua da minha casa, a Tânia, que ela falava, Maris, vamos estudar comigo, vamos fazer o supletivo. E eu tinha parado com 14 anos, né? Tinham se passado 17 anos que eu tinha parado de estudar. E tinha uma nora de uma moça que eu também trabalhava, no Procópio, ela falava, Maris, vamos estudar. E por fim, né, quando o doutor falou, volte a estudar, eu resolvi fazer o supletivo.
E no supletivo foi muito lindo, porque eu estudei na Dom Romeu Albert, no Sampaio, e a professora deu uma frase, né, e nós tínhamos que continuar a frase, professora de língua portuguesa. E aí na escola, tudo que eu escrevia, a partir daquele texto, nós estávamos no jardim quando tudo aconteceu, eu contei do dia que nós estávamos no jardim quando veio a notícia que meu pai morreu. Essa redação, contando isso, fez com que, eu costumo dizer que deve ser porque eu sou muito emotiva e devo ler com emoção. Porque quando eu acabei de ler, todo mundo levantou e aplaudiu e eu fui embora da escola chorando. Porque foi por que tem essa moça que é diarista, que escreve, que toca tanto o coração das pessoas. E isso acontecia assim sempre no que eu escrevia, né? Todo mundo se emocionava. Eu jamais vou esquecer aquela professora Eliane, lá do Dom Romeu, né? E desses textos, numa casa que eu trabalhava, eu vi no jornal um concurso na Casa da Cultura e resolvi participar. E eu não passei, mas eu fui convidada para o coquetel. E no coquetel eu comecei a conhecer as pessoas, né? E aí alguém da Casa da Cultura me recomendou o Torter. E aí o Torter me recomendou a Casa do Poeta, em 1996, onde eu estou até hoje. A menina que cresceu, primeiro aprendeu, depois ensinou, recebeu porque também sempre doou. E foi mesmo assim, e de repente eu bati numa editora para ver o valor, né? Eu já tinha procurado a Regina Helena Gomes para ver quanto que ela me cobraria para revisão. A editora Paulista, que era do Fábio na época, deixei lá com ele, vou te fazer um preço bom. Aí eu idealizei uma capa do livro, né? E eu contatei um menino que eu conheci que desenhava muito bem para ele desenhar para mim. E tudo isso ainda trabalhando como diarista. A hora que eu cheguei no meu lançamento, eu não consegui ir sentar na minha mesa, né, de autógrafos. Tanto que eu tenho uma foto depois do evento, sentada, porque todo mundo queria me abraçar, todo mundo queria conversar alguma coisa. E no que eu fiz o auditório, todo mundo queria falar sobre mim. Então lá naquela época, em 2001, eu vendi 100 livros numa noite. Tudo isso foram acontecendo graças eu costumo dizer que é dedos de Deus. A diarista escritora foi desafiada a ser professora e começou aí uma nova história. Isso foi em 2001, em 8 de junho de 2001, e eu trabalhando de diarista. Tá? E foi muito legal porque aí veio a primeira feira do livro e um jovem na feira do livro conheceu minha história lá no estande da Paraler, né, naquela barraca. Falou para mim, mas com tudo isso você não vai fazer uma faculdade? Aí eu falei para ele assim, mas eu não tenho como pagar uma faculdade. Ele falou, não, mas você tem que dar um jeito, você tem que, com toda essa sua história, né, você tem que fazer uma faculdade. E aí eu fui tentar fazer uma faculdade em Batatais, dei o primeiro cheque, não consegui pagar mais, fiquei 1 ano, e aí tinha o FIES e eu não tinha, eu falo sempre isso, gente, eu sempre fui muito bobinha, porque eu me cadastrava no FIES e não sabia que tinha que marcar uma entrevista. Então meu nome era selecionado para o FIES, mas eu não sabia dessa entrevista que você tinha que marcar. E aí eu ficava esperando me chamar e nunca passava, né? E o pessoal gostava muito de mim, né? E a Adria Bezerra, eu lembro até hoje que ela foi na poupança dela e pegou um valor da minha matrícula em Ribeirão, ela falou, você vai voltar a estudar, e pagou minha matrícula. E ela juntou um grupinho, que era a Soninha, a Adria, a Maria Helena, tinha outras Reginas, se não me engano, e juntaram, eu lembro que eles marcaram 2 ou 3 meses dos meus estudos. Aí eu lembro que, acho que foi a Adria que me levou até na Casa da Cultura para ver a Maria Helena, que por conseguinte me apresentou aí na Já Martins, que hoje mora em São Carlos, e conseguiram um estágio de biblioteca, né, nas salas de leitura do Galeno Amorim. Fui contratada para ficar lá mexendo com os livros, como é que mandava, né? Estava guardado ali. E, na verdade, eu ia lá para frente e ficava assim encantada com a biblioteca de lá. E acabei indo trabalhar na biblioteca mesmo, né? Maris estava feliz, mas trabalhar meio período não garantia a mensalidade do curso de letras. E assim, nesse caminho eu fui frequentando fóruns, né, em São Paulo,
E eu lembro que a Inajá, ela falou assim, Maris, vai abrir uma inscrição para eu trabalhar na FUNAP, Fundação de Amparo ao Preso, e vai lá fazer a inscrição. E eu fui morrendo de medo, porque eu estava assim no primeiro ano de faculdade, se não me engano, no terceiro período, 1 ano e meio. Mas eu fui, e aí conheci outras pessoas e tal. Eu fiz uma seleção, aí eu era a próxima a ser chamada. E eu sei que a outra que estava na minha frente, acho que era a Gisele, saiu e não me chamaram mais. Vou ter uma vaga aqui no presídio feminino. Porque para mim eu não servia serrana, porque não daria. Aí eu falei, você quer, filha? Mesmo com medo, eu falei assim, eu quero, né? E aí ele me contratou, né? A Fundação de Amparo ao Preso me contratou, leva um tempo para ver toda a documentação e tudo mais. E aí eu deixei definitivamente de ser a moça diarista, né? E comecei a ficar de manhã na biblioteca, né? O Alice Salomão, à tarde no presídio feminino. Dessa época, Maris guarda redações, bilhetes, cartões e muitas histórias. E no final, na minha despedida, nós fizemos todos os pratos que as meninas queriam, as alunas queriam, e levamos. E aí uma menina me deu que elas fizeram um canudo, que está guardado até hoje, e que elas falaram que que eu era um anjo, que morava com Deus e os outros anjos, mas que Deus resolveu me mandar para a terra. E os anjos ficaram muito revoltados, né, com Deus, e foram reclamar com ele. E aí Deus falou, então, cada ano, um de vocês irá acompanhá-la, né? E assim, eu guardo isso até hoje, esse canudo. Mari sempre esteve acompanhada, em especial nas horas mais desafiadoras, não só pelos livros, mas por seus grandes amigos. Nesse caminho, quando eu comecei a faculdade, eu continuei na Casa do Poeta, no processo assim, de diretora cultural, relações públicas, aí veio a União dos Escritores Independentes também, que eu fui relações públicas por muitos anos. O Fabilino, que ele juntou um grupinho de 3 amigos e eles juntavam, os 3 me mandavam juntos R$30 por cada um, R$100 por mês, né, por uns 3 meses até me organizar na escola. Aí eu vim estudar em Ribeirão, com a Adria pagou minha matrícula, eu vim para a escola, para a faculdade Moura Lacerda, Centro Universitário Moura Lacerda. E aí eu tinha que ver como que eu poderia estudar. E nesse caminho, o meu sobrinho Jean, eu lembro que meu sobrinho me emprestou 3 folhas de cheque. Eu lembro que a Inajá Martins me emprestou 3 folhas de cheque. A Mila, que é uma grande amiga, que trabalhou comigo no presídio. Uma menina que hoje trabalha lá no Magazine Luiza, que ela era cobradora de ônibus, que ela me emprestou as 3 folhas de cheque e eu negociava meus estudos. Eu lembro que a Adria me levou até para ver a Escola da Família, e que nós pagamos os R$25 da Escola da Família, mas eu não sabia que tinha que ir lá na DEA levar a documentação. E é nesse momento que eu falo que eu era muito ingênua em algumas coisas. E eu tinha que cuidar da minha família, né? E meus 3 filhos. Meu marido foi muito bom, porque ele ficava para mim o tempo que dava com as crianças. Nesse caminho, eu não falei, mas havia coisas indo para o Dom Romeu, como digo, o cachorro me pegou pelas costas. E foi meu caderno que salvou minha vida, porque o cachorro me atacou 2 vezes. E eu chegava tão abatida no posto que o moço falou, vou chamar sua mãe. Eu falei, não, moça, eu sou a mãe, é meus filhos. Quando eu terminei minha faculdade, eu já tinha meu próprio talão de cheque, sabe assim? Então eu já paguei. Os meus amigos que me emprestaram o talão de cheque, eles confiaram muito em mim, para me dar um cheque em branco. A mulher que gostava de ler
sabia escrever, virou professora. Tudo que ela recebeu, devolve um pouco por dia para cada um de seus alunos. Primeiro, na Escola Diva Tarlá, agora na Orestes Lopes de Camargo. Os amigos continuam em sua vida, sempre testemunhando a importância dessa professora na vida de outras pessoas. Quando eu acabei a faculdade, assim, que a Adria estava lá na minha formatura, minha colação, minha mãe, né, que minha mãe me viu formada. Eu sou, acho que, a única da família, e minha sobrinha, que também é professora agora, que se formou, que tem uma faculdade. E eu ficava assim, meu Deus, eu preciso de um trabalho fixo, né, algum trabalho que eu tenha uma renda, alguma coisa. E aí, quando eu mandei meu projeto para a Escola Diva Tarlá, era o último dia para mandar um projeto. Que fora meu projeto foi um currículo. E aí ela pediu uma entrevista comigo. Né? E eu apresentei, a coordenadora foi junto. E ela... Eu já passei, assim, logo depois ela me ligou falando, né, que eu ia ser contratada numa sala de leitura no Ribeirão Verde. Queria que os alunos tivessem a oportunidade de acontecer com... O que aconteceu comigo, acontecer com eles. E eu amo muito a palavra transformação. Porque minha vida se transformou. E aí eu queria levar meus alunos ao teatro, ouvir ópera. E aí surgiu o projeto Cultura como Herança, né? Que leva os alunos ao teatro, a eventos literários e tudo mais. Né? E eu pretendo, na Escola Orestes Lopes de Camargo, continuar com esse trabalho. Os alunos já foram à festa do Piolim, agora vão ao concerto. O Ribeirão é muito solidária nessa parte, né? Um ajudando o outro, tá virando uma roda maravilhosa. E acho que minha vida é isso, é uma roda, né? O meu trabalho até acho que ganhou na feira era a Roda do Saber. Deixei o Diva Tarlá, mas com o dever cumprido. Confesso que eu saí da minha escola chorando, porque foi um trabalho de 7 anos. No Orestes Lopes é a mesma coisa, a gente fazer o aluno acreditar que ele tem potencial. Né? Então, assim, a gente sempre pregou isso de acreditar no aluno, né? E fazer ele adquirir essa confiança. O ano passado, quando veio a Laura Conrado, e que a gente fez mediação para mais de 1000 alunos, né? 2 dias seguidos na feira, e depois que eles foram, a Laura foi à escola, foi uma coisa linda, porque assim, ela falou, Maris, mas eles sabem todos os detalhes, né? E isso foi mais lindo, porque a leitura do livro daquela moça contagiou os alunos. E assim, todo mundo sabia pormenores e tem coisas que a gente não dá para descrever. Os pais queriam adquirir o livro para lerem para os filhos. Então o pessoal do EJA também queria ler o livro daquela moça. Essa palavra transformação, ela é muito forte na minha vida. Né? E às vezes cada coisinha que eu vejo acontecer é como se fosse uma semente germinando, né, e dando frutos. É isso, sou eu, a Maris. Eu não sei se eu sou um presente de Deus, mas eu faço tudo com muito amor. Gedina Duarte. Vou contar a minha história, quando eu era mestre escola. Memórias da profissão, ainda guardo na cachola. Belas antigas lembranças, que a vida passa e rola. Eu vou ler agora um poema do Nelson Jacinto, um pedacinho. A vida é um sino, que tange e que para, que vibra e dispara, num eterno tentar. O ritmo é lento, e a cada momento, alegria e lamento nos fazem pensar. Entre altos e baixos, prossegue o badalo e a vida no embalo, procura ir em frente. Mais um dia, o badalo do sino se cala e da vida a fala tem um tom diferente. E o som do silêncio, e o som da verdade, e o som da saudade, que somente restou. Assim é o sino, assim é a vida, assim é o destino, que foi, não voltou. Qual é a proposta da sala de leitura do cinema? A sala de leitura, a realidade dela é agregar já dentro do currículo a possibilidade dos alunos terem um rendimento melhor através da leitura. Como é que foi essa parceria com a professora Maris? Uma coisa mágica, como ela sempre diz nas entrevistas, né, o dedo de Deus. Nós ficamos com a nossa sala de leitura por algum tempo sem funcionários, sem esse professor responsável e desesperados porque a nossa clientela precisa muito dessa sala de leitura. E aí, numa oportunidade que a Secretaria da Educação disponibilizou, conseguimos trazê-la para cá. Então, assim, dedo de Deus. Uma
boa iniciativa. Perfeito, ela tem um trabalho já que ela faz com muita propriedade e que vem de encontro ao que nós precisamos, oportunizar a leitura. Vou ler o livro do Nelson Jacinto, Pétalas Caídas. Quero a felicidade. Quero a felicidade, quero amar de verdade. Quero a luz das estrelas, quero raios do sol. Eu vou ler um pouco do poema da Regina Helena Gomes. Noite adentro. Noite adentro, o tic-tac do relógio ressoa. Segundos cautelosos originam minutos precisos e o tempo perde-se à imensidão. E aquele olhar de energia fica para outro dia. Aquela palavra de carinho oculta-se pelo caminho. Aquele sorriso alegre, divertido, permanece contido. Aquele carinho atrevido deixa de ser sentido. Aquele abraço apertado, não sei porquê, não é dado. Aquele intenso momento fica só no pensamento. Os segundos, os minutos, as horas passam. Paula, quando você conheceu a Maris? Eu conheci a Maris em 2010. Eu pedi remoção, podia estar lá, que eu vim de outra escola. E acabei conhecendo ela aquele ano. Professora, depois de todo esse tempo, eu acho que é amor, é dedicação, sabe? É cumplicidade. E se você não tem isso, você não dá aula. E a Maris tem tudo isso? Tem tudo isso e muito mais. Tem muito mais. E foi uma delícia conhecer ela, porque foi uma parceria que a gente encaixou muito bem. Qual a responsabilidade do professor com o aluno? Olha, você mexer com gente é muito complicado, tá? Você tem que ter um certo cuidado. Com o tempo, com a experiência, você aprende como que você vai, o seu tom de voz, como você vai chegar nele, o que você está querendo dele. Né? A gente, como educadora, você vai passar assim, primeira coisa, eu vou passar a educação. O que é educação? Conteúdo igual artes, mas vai além disso. Quando eu cheguei à escola, a Mari já trabalhava lá na sala de leitura, né? Eu cheguei como coordenadora pedagógica e fui conhecer o trabalho dela, que é fantástico. A escola, na verdade, funcionava boa parte porque a Maris impulsionava praticamente todos os projetos da escola. A gente brinca que a Maris era o coração da escola. Nesses anos todos, alguma história te chamou a atenção? Um aluno rebelde que depois descobre na arte, descobre na educação uma alternativa? Alguma coisa que você, de maneira bem sensível, conseguiu perceber? Entre tantos que eu tive, um caso mais atual, quando eu entrei no Diva, eu tive um aluno que chama Ayrton, hoje ele é conhecido como Tom Pereira. Ele foi para a área de teatro. E aflorou desde o primeiro ano. Só que essa florada foi assim. Foi na minha aula, mas com a ajuda também muito da Maris. Porque o que ela faz? Aquele espaço que eu não tenho na sala de aula, para poder, por exemplo, trabalhar um teatro, uma música, ela abre esse espaço. O que você acha que faz um professor ser identificado como o coração da escola? Porque isso é muito. No caso da Maris, é mais do que comprometimento. Ela faz o trabalho dela de verdade com amor, com carinho, não só pelo trabalho, mas pelos alunos. E tudo aquilo que ela se prontifica a fazer, ela faz o melhor. Então, tudo que ela se empenhava em fazer acontecia de verdade. Ela entrava em contato com todas as pessoas para que pudesse acontecer. Em relação à Feira do Livro, ela sempre trabalhou para que pudesse levar os alunos, fizéssemos apresentações lá. Na Casa do Poeta, onde ela também trabalha, os alunos também ajudam e por conta disso tem alunos que não são mais da escola, que terminaram o ano passado e estão trabalhando como voluntários na escola este ano para impulsionar a sala de leitura, sabendo que ela não está mais lá, mas que não querem deixar a sementinha parar. Eu vou ler um pedacinho do livro do Dr. Nelson Jacinto. É A Casa de Pedra. O dia da partida do hotel para o retorno a Ribeirão Preto chegou, felizmente para todos, principalmente para Danilo e João Carlos. Não houve mais nenhum problema, nem mistério a desvendar. João Carlos anotou com muito cuidado tudo o que ele havia visto e vivido durante a excursão.
Esses fatos deveriam ser relatados no seu futuro livro a ser publicado. Danilo não comentou. Todos nós temos nas mentes ou dentro dos corações muitos sonhos emergentes, talvez primeiras sementes nesse mundo de ilusões. Isso significa que o que ela fez realmente repercutiu em transformação. Sim, transformação de atitude, a gente via nos alunos como um todo, transformação de comportamento, de comprometimento em relação aos estudos e até a postura. Quando ela juntava os alunos para ir ao teatro, por exemplo, não era simplesmente entregar um convite e falar assim, te espero na porta. Era uma formação em relação à vestimenta que ele deveria usar, que tipo de apresentação que ele ia assistir, ter o conhecimento de alguma coisa cultural que talvez ele não tivesse acesso por uma outra forma, né? E isso a gente via a diferença na escola como um todo. Professores como a Maris fazem a diferença. Total diferença. Além de professora, ela ainda descobria talentos. Há talentos na escola que só foram descobertos pelo trabalho dela. Vixe, conheço a Maris há uns 25 anos por aí, se não for para mais. E como é que foi esse encontro? Nós éramos voluntárias, né, num trabalho feito na penitenciária, e foi um encontro de quem estava ali fazendo alguma coisa repleta de esperança. Quando a feira resolve homenagear a Maris, ela faz bem? Muito bem, porque a Maris representa para mim milhares das mulheres brasileiras que vivem, convivem e sobrevivem numa sociedade machista, criando as suas próprias oportunidades. Olha, foi assim. Naquela ocasião eu tinha 2 crianças pequenas, porque foi há muito tempo, e ela estava procurando emprego. Ela bateu na minha porta perguntando se eu precisava de funcionária e eu gostei dela imediatamente. E eu a contratei e ela começou a trabalhar. As minhas crianças adoravam-na, adoravam-na. Ela era super dedicada, muito atenciosa, excelente pessoa, de confiança total. Podia deixar as crianças com ela, sair tranquila mesmo. E eu me lembro que ela estava grávida naquela ocasião e eu falei, ai, que pena, quando ela tiver o bebê eu vou perdê-la, né? E ela, nunca esqueço, ela usava um salto alto, fininho. E eu falava, como que você consegue andar com esse salto agulha e grávida? E foi assim que nos conhecemos. Ela ficou comigo até o tempo que o bebê foi nascer. Mas depois nós nos tornamos grandes amigas, sabe? E ela queria estudar e eu falava, estuda sim, Maris. Ela tinha uma ânsia de saber, de aprender, sabe? E ela conseguiu realizar o sonho dela, né? Você e Maris junto, que experiência vocês trazem daquela época? Olha, naquela época não era só eu e Maris, né? Era eu, Maris, Cristiane. E o que a gente via era o seguinte, uma vontade imensa de mudar e um chamado constante para permanecer. Então a briga era exatamente essa, de reformar intimamente, com cultura, com uma visão ampliada, para que se atingisse um objetivo. Claro que se a gente disser assim, olha, conseguimos 5%, mas dentro do contingente que a gente estava, esses 5% representavam muito. E o que falar para as pessoas para motivarem, para ter essa crença nas mudanças? Em primeiro lugar, manter a sua própria vontade, que foi o que a Maris fez, entendeu? A Maris foi criando oportunidade. Quantas vezes nós paramos e a gente sabia que ela estava sem almoço, sem janta, e a gente comprava picolé e ficava sentada atrás do Moura Lacerda, esperando da hora para ela entrar. Então, você faz a sua oportunidade, você luta por aquilo que você quer, você não fica enxergando só as diferenças. Formou professora e escreveu livros, né? E daí não parou mais, aí ela foi para a presidência da Casa do Poeta.
ela tem esse lado positivo. Ela sempre acredita em tudo que faz. Acredita num Brasil melhor, sabe? Ela tem sim esse lado. Nossa, mas eu fiquei tão contente quando me chamou, porque ela também é especial para mim, porque ela foi uma das minhas colaboradoras, assim, inesquecível, sabe? Eu fiquei muito contente. Porque a Maris é, antes de tudo, uma pessoa com muita fé e despojada. Ela vai. Ela consegue enfrentar as discriminações, o preconceito. Ela vai à luta atrás do objetivo que ela traçou para ela. Que eu a amo demais e que ela está sempre no meu coração. E a grande vantagem de ter uma pessoa como essa em uma sala de aula? Em uma sala de aula. Eu vou te contar um pequeno detalhe. Durante 12 meses, a Maris deu aula e ela chamava por um nome e nunca obteve resposta. No dia que ela foi entrar em férias, o aluno procurou. Ele nunca perdeu uma aula, mas ele não podia se identificar porque ele pertencia a um segmento social. E a contribuição foi que, de repente, hoje ele está aí lutando de forma diferenciada. Se a gente pudesse brincar de imaginar, o que significaria a gente ter muitas Maris em muitas escolas? Uma mudança radical dessa vergonha que a gente vive hoje. Esse é o caminho? Esse é o caminho.